Olá pessoal, tudo bom? O título que refuta a marcação a mercado. É uma expressão forte, claro que é. Mas vamos analisar esse gráfico aqui com calma. Vocês já estão vendo aqui no cantinho inferior esquerdo da tela qual é o título. É ele, o Tesouro IPCA 26. E em azul nós temos a taxa, em vermelho o preço desde que ele foi lançado. Esse gráfico, pessoal, ele tem outras possibilidades de ser apresentado. Uma forma muito mais cômoda de apresentar seria com esse eixo Y aqui, totalmente transformado em de 0 a 3.300, porque aí o preço ficaria aqui em cima de forma linear. Ia ser mais fácil ainda eu tentar convencer vocês do meu enfoque aqui. Vamos dar uma olhada como é que ficaria essa questão aqui. Eu vou só transformar esse eixo aqui para mostrar para vocês. Ó. Se eu colocar aqui o mínimo de 0, olha só como é que fica. Mas aqui fica, parece que é tudo muito fácil, que a rentabilidade sempre foi linear e que é uma linha, sim, com algum sobe e desce, mas que é uma linha que sempre cresce em termos de preço. Isso aqui é preço, tá? Vermelho sempre é preço. Mas não ficaria tão legal de ver a questão da marcação a mercado em cada momento que as coisas aconteceram, porque eu estava lá vendo isso e eu acredito que você também estivesse lá acompanhando essa questão toda. Então eu acho que a melhor forma de apresentar esses dados é assim, com o preço aqui de 2.500 a 3.300 e a taxa ali de 2 a 7, que é o intervalo onde ela está compreendida no período. Então, pessoal, por que esse título refuta a marcação a mercado? Porque ele praticamente vai contra o raciocínio intuitivo de quem conhece marcação a mercado faz. Qual é o raciocínio intuitivo? A taxa sobe, o preço cai. E isso é certo, isso é certo. Só que tem outros fatores em jogo num título público. No caso do Tesouro IPCA, o primeiro deles é o VNA, é aonde o título vai chegar. Ao longo desses anos, desses 2 anos aqui, o que aconteceu com o VNA? Ele saiu de 3.300 para 3.900. Essa informação não está no gráfico, eu estou falando. Tá? Saiu de quase 3.300 para quase 4.000 reais aqui. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque isso puxa a linha do preço para cima. Sempre puxa para cima. Outro fator em jogo muito importante: tempo. Tempo. Todo o título, todo e qualquer título do Tesouro Direto refuta a marcação a mercado pelo tempo. Todo e qualquer título do Tesouro Direto refuta a marcação a mercado pelo tempo. Por quê? Porque o tempo vai fazendo com que ele chegue mais próximo do seu valor nominal, seja ele atualizado ou não, não é atualizado no prefixado, é atualizado no Tesouro Selic também, e ele chegando no valor nominal, a marcação a mercado praticamente deixa de surtir efeito, porque a marcação a mercado justamente é a oscilação do preço em função da oscilação da taxa. E isso, quanto mais tempo o título tem para o seu vencimento, mais intenso é o efeito. Quanto menor o tempo para o vencimento, menos efeitos de marcação a mercado a gente observa. Então, num gráfico em que o tempo está cada vez mais se aproximando da direita, da esquerda para a direita, está cada vez mais se aproximando do fim, a gente vê cada vez mais o que? A linha do preço oscilando menos e tendo um comportamento linear, quase reto, certo? Então vamos mostrar aqui exatamente em qual ponto a coisa começou, a coisa se comportava muito bem conforme a marcação do mercado e depois parece que começou a dar um twist. Parece que começou a não ficar tão quanto marcação a mercado. Isso aqui é o começo de 2000 e... Deixa eu ver se eu consigo tirar essas bolinhas verdes. Opa, já mudou tudo aqui. Então, isso aqui é o comecinho do ano de 2020, comecinho aí dos graves problemas mundiais de saúde que assolaram a humanidade.
Então nós temos aqui o primeiro impacto no Brasil com uma disparada da taxa. E olha só que interessante, pessoal. A taxa disparou de 2,6, 2,5 aqui para quase 4,5. Olha aqui a linha aqui na direita, quase 4,5, né? Linha azul da taxa, e o preço caiu para um pouco mais de R$ 2.500. Olha só. E aí que tá, pessoal, esse preço aqui não volta mais, nem com essa taxa aqui de 4,5. Por quê? Porque é função do tempo. Então tem tempo, e tem a dinâmica da taxa, e tem a dinâmica do VNA. Esses três fatores que envolvem o preço final do título. Muito bem. Aí a taxa disparou, a taxa subiu, o preço caiu, tudo certo. Aí a taxa relaxou, voltou a cair, o preço voltou a subir. Tudo de acordo, ó. A taxa num estresse mais altinho, o preço num estresse mais baixinho. Aí a taxa relaxou, relaxou, relaxou. Foi para quase 2%. Isso aqui foi agosto de 2020. E o preço lá na casa de R$ 2.900. Tudo certinho. Taxa caindo, preço subindo, ganho de marcação a mercado. Aí a taxa começou a subir no segundo semestre de 2020. Aqui nós tivemos deflação nessa primeira parte desse ano. Aí começou a inflação a apertar um pouquinho, não no grau que a gente foi acabar vendo depois, mas começou a apertar. E aí o preço começou a cair, começou a cair. E aqui a gente observa que num determinado momento, aqui já está começando a perder, pessoal. Se vocês olharem bem, a taxa está subindo aqui e o preço está caindo menos, está caindo com um ângulo menor, ó. Se você observar essa partezinha aqui que eu tô com o mouse, ó, aqui a taxa sobe num determinado ângulo, mas o preço cai num ângulo menor. Por quê? Porque o VNA já está puxando toda essa curva aqui para cima. Então a gente tem que visualizar isso, certo? Para poder compreender a totalidade dos fatores que influenciam, ou a totalidade dos fatores que influencia, a totalidade que influencia o preço do título, tá? A totalidade que influencia. Então, e aí aqui a taxa começou a cair, e vejam facilmente aqui que o preço sobe mais. A linha de alta aqui do preço é maior do que a queda da taxa nesse momento. Por quê? Porque o título justamente está galgando postos mais altos, porque o VNA está subindo. Porque aqui a gente estava com o que? Com a inflação começando a aumentar. E aí, pessoal, o que, que acontece? Aí a taxa sobe, 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 sobe. Vejam aqui que o ângulo é bastante intenso, ela subiu praticamente ali dos 2,5%, se estabilizando em 4% aqui, um pouquinho mais tarde depois. E o preço não cai na mesma proporção. Olha, 2,5 para 4 é 1,5%, pessoal. 1,5% foi praticamente a queda que aconteceu aqui. De 4, aqui é 4 para 2, aqui 4 para 2,5, 4 para 2,5 aqui, e o título subiu R$ 150 nessa queda. E no movimento contrário, nesse outro momento aqui, a taxa sai ali dos 2,5% para os 4%, e o preço do título praticamente sai dos 3.000 para 2.900, ou seja, ele não cai mais R$ 150, como ele subiu aqui 150, claro que aqui o movimento é contrário, mas ele não cai na mesma proporção. Por quê? Porque ele já está olhando um patamar elevado, olhando o quê? Olhando o futuro, olhando o vencimento, o valor nominal atualizado. E aí, pessoal, a taxa continua disparando, e se a proporção, se a escala do valor nominal atualizado fosse essa aqui, desse comecinho aqui, que era em torno de R$ 3.300, esse preço era para ir para cá, era para cruzar para baixo o gráfico, como ele fez aqui. Como ele fez aqui, ó. Então, aqui já vem outra lição muito importante. A marcação ao mercado é muito importante no curto prazo. Você estica um pouquinho o prazo, ela já começa a perder o efeito. Porque aqui era para o título ter caído muito mais, por exemplo, com essa alta aqui, ó,
saindo de 2% para quase 5%. Aqui então, 2 para 5, ó. Ela saiu de 2 para 5, aumentou 300 basis points. Aqui, ó, esse ponto aqui. E o que aconteceu com o preço? Saiu de um pouco mais de 2.900 para um pouco mais de 2.800, caiu R$ 100. Então é isso, pessoal. É nesse aspecto que o prazo e o valor nominal atualizado diminuem a intensidade do efeito da marcação a mercado. E aí a gente continua, aí vocês observem o seguinte, continua subindo. A taxa chega a bater aqui quase 6%, o gráfico, as linhas estão para os preços, tá? Chega a bater quase 6% e o preço, inclusive, bem mais alto, aqui acima de 2.800, bem mais alto do que quando a taxa estava em 4,5% e o preço estava a 2.500. Então, isso é outro dado. Olha só, pessoal. Taxa que a 6% não foi capaz de fazer o preço cair para 2,5%. Não, caiu para 2.800. E a mesma coisa aqui, ó, a taxa a 6,5% aqui nesse ponto, que foi uns dias atrás, e o preço a 3.100. Quer dizer, o preço nem volta para 3.000. Então, o que é isso, pessoal? É o efeito combinado do tempo e do VNA puxando os patamares de preço do Tesouro IPCA 26 para cima. Para cima. Porque se você, por exemplo, observar a linha de tendência da taxa, a linha de tendência da taxa aqui em azul, tá? É alta, é de alta, inequívoco, inequívoco, tá? Linha de tendência de alta. Claro que a gente acha que vai parar, talvez no intervalo assim, não sei. Futuro é futuro. Mas por enquanto, tendência inequívoca de alta, embora a gente prefira acreditar que ela vai parar. Bom, o que tinha que acontecer com o preço? Cair, né? Tendência de queda? Não, não. Cai um pouco, aí ele muda o patamar, aí ele sobe um pouco, aí ele sobe e ele sobe. E ele passa a girar em outro nível. Então, pessoal, claro que eu estou exagerando quando eu digo que o Tesouro IPCA 26 refuta a marcação a mercado. Ele não refuta, mas a marcação a mercado perde muito a importância. Perde, não é mais o fator predominante nesse título. O que predomina aqui é o tempo. É o tempo, claro, e o VNA puxando para cima. É que agora, nos próximos meses, nós vamos ver esse VNA diminuindo um pouquinho pelo efeito da deflação, mas talvez crescendo a passos menos largos, crescendo mais devagar até o fim do ano. Se realmente a queda aí do preço dos combustíveis realmente conseguir contaminar positivamente os outros núcleos de inflação. Então, pessoal, se esse VNA começar a crescer mais devagar, a gente vai ver praticamente o efeito do tempo e a marcação a mercado realmente tendo um papel bastante secundário. Porque se a marcação a mercado fosse o principal fator nesse papel, essa linha aqui de alta da taxa deveria ser acompanhada por uma linha de queda no preço. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então é mais um aspecto para a segurança do título. Segurança, pessoal. Pode demorar um pouquinho, pode oscilar, mas esse título vai pagar ali o seu IPCA mais X% que você contratou. Isso acontece com os IPCAs longos? Claro que acontece. Porque são os mesmos fatores. São os mesmos fatores. Sim, a taxa, mas também o VNA e também o tempo. E aí, se você der mais tempo no IPCA 35, no IPCA 45, uma hora ele vai ter esse comportamento. Exatamente esse comportamento aqui, em que o preço do título passa a andar meio que sozinho. Claro que não completamente, tá? Porque eu estou exagerando quando eu digo que ele refuta a marcação a mercado. Algum grau de marcação ele sempre vai ter. Tanto que ele sim, ele dá ganho de marcação a mercado, ele pode dar prejuízo de marcação a mercado, mas em escala muito pequena, muito menor do que o esperado, talvez aí por alguns outros investidores, né, mais desavisados. Então, pessoal, é esse aqui o conceito que eu queria demonstrar para vocês
graficamente, e se vocês forem fazer uma observação cuidadosa e tentar ver o que aconteceu aqui em cada data, né, quando a taxa subiu, quando a taxa caiu, você vai ver que no curto prazo ele obedece bastante às regras da marcação ao mercado. Mas à medida que o tempo vai abrindo, que você vai dando mais tempo, a linha do preço faz um caminho só, ela só sobe. Por quê? Porque o título realmente está acumulando a inflação e a taxinha acima da inflação, certo? Por mais que digam por aí que o Tesouro IPCA é um investimento ruim ou que a deflação fez a rentabilidade do título ficar negativa, e esquece isso aí, esquece isso aí. O que importa é o tempo e o acúmulo justamente da inflação com essa taxa majorada, IPCA+, que vai fazer o teu bolo de neve crescer e ficar bem legal lá no vencimento, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.